Então, lhes convido hoje à continuidade, do livro de Hebreus. Lhes convido a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, versículo 1 a 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1 a 3. Vamos orar? Meu querido Pai amado, sempre prazeroso estar na sua presença. Que seu Espírito Santo me conduza a falar, a profetizar palavras verdadeiras, palavras que vêm de Ti, palavras que correspondem e que se alinham com Suas Escrituras. Pois usa minha mente, meu Rei, usa meu coração e junto conosco interprete esse livro que para muitos não é fácil de entender. Assim, Senhor, lhe agradeço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 1 em adiante. Lembra-se que o livro de Hebreus, a semana passada, eu dei uma introdução do livro de Hebreus. Quem escreveu o livro de Hebreus? O Senhor foi nos orientando, foi nos revelando coisas lindas, mas não será diferente no dia de hoje. Disse Paulo, por intermédio da pena cujo Timóteo estava a escrever. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixem os seus pensamentos em Jesus, em Sua palavra. Quantos devem aprender isso? Fixar seus pensamentos, fixar seus olhos em Jesus, não nos homens, não na provação, não na tribulação, não na dor, cujo até mesmo o próprio Senhor possa permitir. Porém, eu vos digo nessa noite, assim diz a palavra do Senhor, fixa seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele é fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. O que o Espírito Santo quis dizer ali? Obviamente, o Senhor deixa muito claro para os hebreus, para os judeus, porque os hebreus são judeus, ou seja, essa carta tinha uma diretiva. Deixa claro que Jesus é maior do que Moisés. Vai falar isso para um judeu? Ali, para muitos, se revoltam e diz como assim? Pois bem, deixamos claro, Yeshua, Jesus, é maior do que Moisés. Agora, o Espírito Santo leva Paulo a explicar numa linguagem de construção, Ele fala, ele compara sobre um dono de uma casa, ele fala do construtor, ou seja, do arquiteto, Mas ele diz assim, Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então, na linguagem da construção, é costume que um arquiteto receba elogios, por aquele que o contratou para fazer a sua casa, Ou seja, assim costuma acontecer, E o arquiteto,
ele se gloria em ver a beleza das suas mãos. Ele se gloria em ver aquilo que ele faz, a obra construída por ele. E o que diz o dono da casa? O que o dono da casa diz em tudo isso? Certamente esse dono diria: esse arquiteto é muito bom. Foi contratado e o dinheiro pago por ele foi muito bem pago. Pois Moisés, meus queridos, para vocês entenderem o contexto, Moisés, como bom servidor e cuidadoso da obra do Senhor, nós podemos afirmar que era um grande administrador da obra do Pai. Isso não cabe dúvida. Moisés, ele não deixou a desejar e fez com muita excelência o seu papel como funcionário do palácio do rei. Mas agora vamos falar do filho, porque assim se compara Jesus com Moisés. O filho, além de fazer dobrado do que o seu serviçal, Moisés, né? O Filho Jesus Cristo, ele é o herdeiro da obra feita pelas mãos do construtor. E o Filho, ele toma posse do que é dele por direito, porque ele é herdeiro de tudo aquilo que o Pai deixou para ele. E maior honra, meus amados, tem um príncipe no palácio de um rei do que o chefe da guarda. Por quê? Porque um príncipe sempre será príncipe. E um dia, ele é rei. Mas o chefe da guarda será lembrado como o verdadeiro escudeiro, um guarda que nunca traiu o seu rei. Assim é a representação de Moisés, que foi um serviçal muito valoroso aos olhos do dono do palácio do rei. E um rei, quando ele é rei, meus amados, certamente não cabe dúvida de que ele se lembrará dos feitos por aqueles que trabalhou em seu reinado. E certamente gratificará a cada um deles, convidando-os para estarem no seu jantar especial. Isso é a representação daquilo que nós acabamos de ler. Vamos ver. Versículo 4 diz assim: pois toda a casa é construído por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Versículo 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Bom, para os judeus, para os hebreus e até mesmo para o povo árabe, isso é uma afronta, meus amados, falar aquilo que está sendo exposto em Hebreus. Pois o cristianismo certamente se torna uma afronta para esses. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite para todos nós. O que é ser um cristão? O que é ser um cristão? Defender uma placa denominacional? Dizer que acredita em Jesus? Pois ser cristão
é ser participante do corpo e do sangue. Ser cristão é amar os meus mandamentos, diz o Senhor. É ser co-herdeiro para comigo junto ao Pai, porque eu sou o herdeiro, e se és descendentes de mim, por que dizer sou cristão, sendo que não pratico? Pois todo cristão deve entender que o cristianismo é parte de mim, assim diz o Senhor. O que é esse cristianismo? O que é fazer parte de mim? Esse cristianismo, esse fazer parte de mim, é viver os meus mandamentos. Pois vivendo os meus mandamentos, não se desviará. Assim diz o Senhor, guardará a fé em mim, para que no dia seja justificado pela fé, como muitos hebreus foram justificados até os dias de hoje pela fé. Aleluia! Acredita nessas palavras. Glória a Deus. Continuamos no versículo 7. Olha o que diz no versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, se vocês ouvirem a sua voz, se vocês ouvirem a sua voz, não endurecem o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Bom, vamos falar acerca desse trecho. O coração daquele povo, meus amados, os antepassados que estavam no deserto, quando assim foram libertos do tempo da escravidão, a palavra de Deus diz que eles se rebelaram contra Deus e endureceram-se os seus corações. Bom, e o Senhor, Ele encontrou no coração do seu povo, o seu povo escolhido, murmuração. Sublime essa palavra. Sublinhe essa palavra. Murmuração. Inclusive, é a confirmação que os murmuradores, inclusive, não herdarão da terra prometida. Ou não entrarão no reino dos céus, porque o Senhor abomina a murmuração. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Esses têm em seus corações a ingratidão. Mesmo que ande 40 anos no deserto e sinais, maravilhas e prodígios tenho feito a favor desses, eles não reconhecem, sempre pedem mais e nunca são satisfeitos. 40 anos foram servidos com comidas, diz o Senhor, e com bebida. E esses não amoleceram os seus corações. Pelo contrário, reclamaram pela distância que tem que percorrer no deserto. Mas nunca saem do deserto. Sabe por quê? Porque são murmuradores que tiram o seu tempo a murmurar. Assim diz o Senhor.
Pois a carta dos Hebreus é direcionada aos irmãos que vivem em santidade. E fixam seus olhos nas promessas, fixam seus olhos em mim. Assim diz o Senhor. Não se desvie e não entristeça o seu coração pelo que há de esperar e pelo tempo que há de esperar. Eu vou repetir. Não desvie o seu coração, não se entristeça pelo que há de esperar e pelo tempo que há de se esperar. Mas alegre-se, porque estando fixo em mim, certamente o seu coração será enchido de alegria, provisão, gozo e prazer. Aleluia! Aleluia! Olha que diz a seguir, Hebreus 3:7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Bom, pois continuando em profetizar por parte do Senhor, assim diz o Senhor, muitos querem sinais e maravilhas. E inclusive me põem à prova dizendo, tu és o mesmo Deus de ontem? Tu és o mesmo Deus de hoje? Tu serás o mesmo Deus sempre? Como assim nós ouvimos falar por nossos antepassados? Pois em verdade, eu vos digo para esses. Eu me escondo. Para esses, eu me escondo. Eu me escondo porque eles querem ouvir de mim. Mas esses dizem, tu és Deus? Fostes tu que fez o mar se abrir? Por que o povo andou 40 anos no deserto? Por que tantas provações ao povo escolhido? Mas em verdade, diz o Senhor, o coração desses endureceu. E de novo falavam, até quando vamos comer esse maná? De novo falavam, até quando iremos comer das codornas? E de novo dizia, até quando ficaremos perambulando pelo deserto, montando e desmontando o acampamento? Por acaso, saímos da terra do Egito para vir morrer no deserto? Falava esse povo. O nosso coração está cheio de amargura, porque aquele que abriu o mar não faz nada em nosso favor. Só nos trouxe para cá para nos matar. Assim falava esse povo duro. Pois o coração de um murmurador é como um coração de um hebreu que me renega, ou que me renegou. E que me renega até os dias de hoje. E coloca a figura de Moisés e Abraão acima da minha figura. Como pode-se dizer que um funcionário de uma casa, um governante de uma casa ou de um palácio é dono da casa? Pois muito ainda dizem, aquele lá é o dono.
sendo que o dono está no seu aposento descansando. Então, quando chegarem em uma casa, pergunta ao governante ou à governante: quem é o dono da casa? Ele está aí? E quando ficaram sabendo quem é o dono da casa, digam: eu estou à porta. Posso falar com você, mestre? Vamos continuar? Diz Hebreus, capítulo 3, versículo 9. Onde os seus antepassados me tentaram, põe-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Uau! Pois assim diz o Senhor: um povo obstinado a desobedecer ouve a voz do Senhor, mas não pratica. Não coloca em prática os conselhos, não exerce as orientações, finge que não entende e justifica. Argumenta e continua a deixar com que seus cintos e seus cordões da cintura afrouxem, mesmo sendo corrigido por profetas. Pois no deserto, o povo tinha Moisés, o povo tinha Arão, Josué e Caleb. E mesmo sendo corrigido por profetas, esse povo, assim diz o Senhor, me tentaram, pondo-me à prova a minha paciência, a minha longanimidade, apesar que durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Durante todo esse tempo, eles têm ouvido ao meu respeito, diz o Senhor. Tiveram experiência comigo e mesmo assim continuaram a inclinar os seus corações à desobediência. O povo hebreu não é diferente do povo atual, que hoje diz que me serve com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Por acaso, vocês querem ser comparados com essa geração que me honra apenas com os lábios? Caro ouvintes, não se comparem com essa geração que diz que eu sou o Deus dos antepassados deles, mas esse me honra apenas com os lábios e não coloca em prática os meus ensinamentos. Quando receberam um comando por parte de um profeta, ouvi e prosperareis. Assim diz o Senhor. Se não honras os profetas, a quem você vê com olhos naturais e ouvem com ouvidos naturais, como poderão ouvir e entender o que é espiritual? Até quando, geração de dura serviço, não serás fiéis no mínimo que eu te coloquei? Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, seja, pois, tu fiel no mínimo. Pois sobre muito eu espero te colocar. Atentai para a voz do Senhor, teu Deus.
Por isso que fiquei irado com aquela geração. E disse: os seus corações estão sempre se desviando. E eles não reconheceram os meus mandamentos. O coração do povo hebreu se desviava com facilidade, porque no tempo em que seus pais foram levados cativos ao Egito, os filhos daqueles que foram cativos no Egito desenvolveram a idolatria e culto a outros deuses. E com facilidade, esses se desviaram, se vendiam, isso mesmo, com facilidade, se esqueceram dos propósitos. Com facilidade, se esqueceram daquilo que eu determinei. Com facilidade, negociaram os princípios. Atentai, pois, para minha voz, filhos meus, assim diz o Senhor dos Exércitos, ó geração. Não sejais como a geração hebreia que andou 40 anos no deserto em desobediência. Amém. Eu posso ouvir o amém? Glória a Deus. Continuamos. No versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Versículo 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Aleluia! De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois assim diz o Senhor, encorajem-se a ouvirem essas palavras, recebem a direção mesmo que seja por correção. Encorajem-se em colocar em prática as orientações que recebeu. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Faça o que é bom aos meus olhos e não murmure. Não murmure, não se justifiquem e não se deixem enganar. A justificativa é o sinal de uma rebelião e de orgulho. Porque o humilde, ele não deixa com que a rebelião entre. O humilde, ele não se justifica. Mas ele apresenta a verdade. E o que não é verdade, porque no passar disso é do maligno. Ou seja, o humilde, ele apresenta o que é verdade e o que não é verdade. Porque o passar disso vem do maligno. Assim diz o Senhor. Não tem o porquê se justificar. Ou ele fez, ou ele não fez. O motivo que levou ele a fazer ou não fazer não pertence mais a mim, diz o Senhor, porque se ele fez e foi para o bem, então a resposta é a colheita do bem que virá até ele. Mas se aquilo que ele fez foi para o mal, a resposta é a colheita do mal. Pois a resposta e a colheita do mal irá também para ele, porque tudo tem consequência. Amém? No versículo 14, eu termino aquilo que o Senhor tem para nos falar. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A confiança
que tivemos no princípio. Porque tem um princípio, mas tem um final. E o Senhor continua falando nos nossos corações a dizer: quando assim vós, caro ouvintes, descobriram a verdade e a verdade vos libertou, como foi o seu coração? Ou seja, como foi seu coração nos inícios? Como foi a sua motivação? Como foi a sua entrega? Pois eu vou lhe responder. O seu coração apressava e palpitava por mim e acelerava. E se hoje não acelera mais, então por quê? Por que seu coração não acelera mais, como nos inícios? Como foi quando vós recebeis o comando da minha palavra, seja santo como eu sou santo? Decidia no seu coração: eu preciso ser santo para não desagradar o meu Senhor. E por que me desagrada? Com a impureza e com a contaminação da sujeira hoje. Para alguns. Caro ouvintes, no princípio, os princípios eram estabelecidos. Por que agora deixes com que as rachaduras infiltrem as suas pedras que estão colocadas uma acima das outras, os muros cujo no passado nem um raio do sol conseguia entrar? Pois no início, se colocasse uma porta do lado do Oriente, certamente seria chamada de porta dourada, porque o sol não conseguiria entrar, porque no início não tinha brecha. E porque agora das legalidade, espaço sobre espaço sobre as pedras. Por quê? Pois o homem que decide me honrar, assim diz o Senhor, não somente com os lábios, mas de coração, guardas os meus mandamentos e zera por eles nos mínimos detalhes. O que vocês irão assistir? O que vocês irão colocar diante dos vossos olhos? Sejam sábios. Não façam como o povo da antiguidade, não façam como o povo da antiga Jerusalém, que copiou os babilônicos e os egípcios. Por causa dos seus olhos, trouxeram a pornografia em seus corações e se deleitaram na sua prostituição. Seja fiel nos seus olhos, seja fiel na sua boca, assim diz o Senhor. Não justifique, não murmures, não use palavras de dobre sentido, mas seja o teu sim, o teu não e o amém. Passou disso, saiba que é do maligno. Assim diz o Senhor dos exércitos. Essas, meus amados, foram as palavras do Eterno. Porque tenho procurado
que o Senhor possa falar com seu povo, a advertir para essa geração a noiva cujo quer acordar se está dormindo. Não sejamos como essa geração cujo o livro de Hebreus relata. Vamos orar. Meu Pai amado, o Senhor tem falado no nosso coração. O Senhor tem abordado várias áreas cujo é necessário que venhamos a consertar. Porque podemos aprender do povo da antiguidade e não cometer os mesmos erros para sermos desaprovados aos seus olhos. Tira toda a murmuração do murmurador. Arranca toda a insatisfação naquele que nunca se satisfaz. Meu Rei, ajuda o cansado e encoraja o sobrecarregado a se prosseguir o seu caminho, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Lhe agradecemos por essa palavra, meu Deus. Amém e amém.